Famílias ocupam área pública e imóveis desocupados em bairro na região sul da cidade. Famílias inteiras invadiram o espaço e mais gente chega. Famílias ocupam área pública ocupados em bairro na região sul da cidade. Famílias inteiras invadiram o espaço e mais gente chega. Famílias ocupam área pública e imóveis desocupados em bairro na região sul da cidade. Famílias inteiras invadiram o espaço e mais gente chega. Famílias ocupam área pública e imóveis desocupados na região sul da cidade. Famílias inteiras invadiram o espaço e mais gente chega. Famílias ocupam área pública e imóveis desocupados em bairro na região sul da cidade. Famílias inteiras invadiram o espaço. Famílias ocupam área pública e imóveis desocupados na região sul da cidade. Famílias inteiras invadiram o espaço ocupados em bairro. Famílias ocupam área pública e imóveis desocupados na região sul da cidade. Famílias e mais gente chega ocupados em bairro. Famílias inteiras invadiram o espaço pública e imóveis desocupados na região sul da cidade. Boa tarde. Em uma das regiões que mais cresce na cidade, o bairro Terra Nova, um outro foi inaugurado recentemente, o Jardim Novo Horizonte. Por ali tem também a construção de condomínios em torno da Estrada dos Costas. Uma realidade que tinha tudo para ir bem, até os moradores receberem vizinhos irregulares. Quem comprou casas tem que conviver com quem invadiu um terreno público. Uma das famílias irregulares é a da Neide. Desempregada, ela disse não ter mais condições de pagar aluguel e então entrou em uma das construções inacabadas. Fica muito complicado, porque chove, molha tudo, a gente tem que botar os colchões um por cima do outro para poder dormir. Quando é à noite, pior ainda. Telhas foram doadas, porém o suficiente para cobrir apenas metade da cozinha. O banheiro é improvisado, tanto para o banho como o vaso sanitário. A invasão a esse terreno começou há cerca de 3 anos. Aqui nessas casas, atrás de mim, moram aproximadamente 15 pessoas, todas da mesma família, vindas do Ceará. Elas chegaram à procura de emprego, porém acabaram não conseguindo nada e aí a situação só se complicou. Aqui dormem mais de 10 pessoas. Entre todas elas, apenas uma tem emprego. Só Deus mesmo. A gente bota os colchões no chão e dá pra ir. Todo dia. O ruim é quando chove, né? Não é quando chove, que o chão fica frio, entra água por aqui. Aqui dorme 3, né? 3 na cama, puxa aqui, ajeita aqui para botar outro no chão. Como eu falei, aquele neném dorme no sofá porque não tem espaço para ele dormir. E é isso. Depois da moradia irregular iniciada, mais gente chegou. De tudo um pouco foi usado para a construção deste barraco onde moram 3 famílias. Aqui dormem adultos e até crianças com menos de 1 ano de idade. A alegação de todos é que também não tinham mais condições de manter o aluguel em dia. E tá, do jeito que você tá vendo aí, tá fácil não. Né? Pinga no barraco aí, quando chove. Colchões, móveis e alimentos dividem espaço com insetos. A prefeitura informou que as famílias já foram notificadas para deixar a invasão, sob risco de remoção forçada. A insatisfação é também dos vizinhos. Um deles aceitou conversar com nossa equipe sem ser identificado. Morava um casal de senhores no antigo alojamento da construtora do bairro. Esses moradores começaram a vender tudo os terrenos em volta. Aí eles venderam até onde eles moravam e chegou um monte de família de fora e começou a revender de novo esses terrenos. Estão loteando, como se fossem deles lá agora. Bagunça, muita criança na rua, jogam pedra nos moradores que passam, encaram, intimidam. Eles acham como se fossem donos deles lá, nós estivéssemos errados por morar lá. Eles já têm moradia, todos possuem carros bons, são carros do ano, carros importados. Vimos lá até a Mercedes, uma Mercedes lá esses dias, uma Hilux. A prefeitura apareceu lá com os fiscais e a guarda municipal. Saíram. Continuaram as obras, descarregou um caminhão de paletes lá para continuar as obras dos barracos. A preocupação de todos eles é o que pode acontecer quando forem obrigados a sair. Vamos pedir a Deus que dê tudo certo. Não tem palavra. O que a senhora espera? Eu espero uma vida melhor pra gente. Eles querem direito em cima do meu direito, do direito nosso, dos moradores do bairro. É muito ruim, né?
Olha, nós entramos em contato com a Prefeitura e a informação é a seguinte, que as famílias foram orientadas a procurar a Secretaria de Habitação para fazer o cadastro. E quem já tem vai atualizar os dados para participar do processo de seleção de futuros projetos habitacionais. Caso atendam os critérios sociais, as famílias poderão receber uma moradia. Vamos falar um pouquinho agora sobre o problema da criminalidade com os menores de idade. Números assustam. No começo do ano, no mês de janeiro, foram muitas apreensões por conta de tráfico de drogas, furtos e roubos. Na reportagem, conversamos com 2 especialistas, um mais da área de segurança pública e outro mais da área social. Mas a opinião é a mesma. Existe uma lacuna preenchida pelo mundo do crime. Esta cena mostrou a emoção de uma mãe que teve o direito de levar o filho de volta para casa. Ai, graças a Deus! É muito bom saber que eu vou levar meu filho. Antes disso, foram 9 meses vivendo aqui, Fundação Casa de Rio Claro. Nossa, foi terrível. Foi de angústia, foi de sofrimento, de choro. E eu ia todos os domingos visitar ele. E durante esse tempo ele sofreu muito, porque é difícil, né? Tá preso, querer liberdade, não poder. Hoje o filho da Helenice tem 19 anos. Ele preferiu não participar da reportagem por conta do preconceito que tem enfrentado, principalmente no mercado de trabalho. Ele fez parte de estatísticas que só têm crescido no país. Um dos últimos dados, em 2015, mostra que o número de menores em unidades para infratores chegou a 23 mil. Esta socióloga aponta os principais fatores que levam este público ao mundo do crime. O ECA, ele garante que o Estado deve proteger integralmente essas crianças por meio dos serviços públicos, da educação, saúde, assistência social. Se essas crianças estão desprotegidas, se seus direitos ameaçados ou violados, então fica muito mais fácil que elas que elas cometam crimes. E mais um levantamento que chama a atenção em Rio Claro. Somente entre janeiro e fevereiro, 46 menores foram apreendidos. Eu vejo 2 fatores de extrema importância. Primeiro, que é o aumento da efetividade dos órgãos de fiscalização. Os órgãos da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal. O outro aspecto é aquilo que eu sempre falo, não existe vácuo de poder. Onde o Estado não se faz presente, o crime vai lá e abraça aquela situação. Nesse caso, onde nós não tivermos a participação efetiva do município, trabalhando, dando coisas para que esse jovem seja envolvido, o crime organizado vai lá e abraça esses jovens, direcionando-os para o lugar errado. Dependendo da situação, também podem vir parar aqui. Existem infrações que, ao ser apresentado no distrito, com a presença dos pais ou do representante, né, desse adolescente ou menor, ele sai do DP, né, livre. Mas em algumas circunstâncias, dependendo da gravidade, ele é encaminhado para a Fundação Casa, que é exemplo em termos de Estado e de Brasil. Se cada um fizer a sua parte da melhor forma possível, a gente tem condições de reverter esse número aí e diminuir esses indicadores aí de apreensões de menores, de diminuição de tipos de crime, para que a gente possa viver melhor. Fundação Casa é mais um serviço público dentre muitos outros. E ela ainda não conseguiu cumprir essa missão, ou cumpre de forma insuficiente. Ela deveria ressocializar esses jovens, não tem conseguido fazê-lo, ou tem feito muito pouco. Mas a questão vai além do período de internação. Bem ou mal, a proposta é reeducar os infratores. Mas e depois? A resposta vem de quem viveu, ou melhor, vive esta situação. Durante a entrevista, a mãe liga para os órgãos que dariam a assistência pós-internação. Do caso do filho, nenhuma informação. Assim que o menino saiu da casa escola, eles falaram que era para levar o currículo, que eles iam encaminhar meu menino para um emprego. Só que daí não falaram mais nada e até agora nada. Só um minutinho que eu vou ver. A senhora liga na Casa 2 para falar com a equipe de Liberdade Assistida. Eu liguei no CREAS, eles pediram para ligar para vocês aí na Casa 2. Eu gostaria de estar sabendo a respeito do meu filho que saiu da casa escola desde o ano passado. Ah, ele é menor? Passou na Fundação Casa? Sim. Nossa. Então seria Liberdade Assistida o caso dele, então? Eu posso passar esse caso para alguma técnica aqui para ver no que pode te ajudar.
e ligar para você. Durante o tempo que eles estão lá, você tem assistência. O povo vem procurar, assistente vem, só que depois que sai, abandonam. Não tem suporte nenhum. Pelo menos o caso do meu menino não teve. Meninos que saiu antes do meu filho na Fundação Casa estão lá no presídio de Tirapina. Mas ele amadureceu, graças a Deus amadureceu. Trabalha hoje, graças a Deus. Quer dizer, você acredita que ele teve essa mudança, essa recuperação, por qual motivo, então? Graças a mim e a ele, a namorada, os familiares de casa, só. Caso contrário, não. Nós entramos em contato com os órgãos responsáveis para saber que tipo de atendimento é feito nesse tipo de caso, para dar uma resposta aí. Assim que a gente tiver o retorno, posicionamos no Rio Claro Notícias. A seguir, vamos falar de oportunidade de emprego e também a posição sobre um caso de uma paciente que mostramos esta semana aqui no Telejornal. Tudo isso depois do intervalo. Até já. No Rio Claro Notícias da última terça-feira, nós mostramos aqui o caso de uma paciente, da dona Maria Alice, que espera por uma cirurgia no intestino há cerca de 2 anos, segundo ela relatou para a reportagem. Ela já passou por outros procedimentos e depois do último ficou com parte do órgão para fora. Precisa usar coletores e fraldas e afirma que procura os órgãos competentes e não consegue nenhuma posição, nenhuma resposta sobre uma nova cirurgia. A idosa convive com dores e o constrangimento e ganha ainda um salário mínimo e depende do SUS. Nós buscamos respostas junto ao poder público e a Fundação Municipal de Saúde informou que a última cirurgia da paciente foi realizada pela Santa Casa, sendo a instituição a responsável legal por dar continuidade ao procedimento. Já a Santa Casa, que nós também entramos em contato, informou que a decisão da operação é do médico responsável pela paciente. Ela tem consulta marcada para o dia 21 de março e nós vamos acompanhar essa situação. Voltando para a Fundação de Saúde, segundo a informação, houve avanços nas conversas com a direção da Santa Casa, com o objetivo de ampliar a realização de cirurgias, consultas e também exames. Está em fase final também o chamamento público para que outros hospitais privados prestem serviços médicos cobrando o preço da tabela estipulada pelo SUS. Tudo isso para diminuir esta fila por cirurgias, por atendimento na saúde que existe em Rio Claro. Mudando de assunto, você que está em débito com a Justiça Eleitoral, o prazo para regularizar a situação termina no fim do mês. Janaína Moro. Quem não votou ou justificou o voto nas 3 últimas eleições deve sim comparecer ao cartório. Quem vai dar os detalhes é a Andréia Lagoeiro, que é analista do cartório. Andréia, nós temos muitas pessoas nessa situação? Não, na nossa zona eleitoral são 375 eleitores apenas, menos de 1% do eleitorado que nós cuidamos aqui, que é das cidades de Analândia, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina e Santa Gertrudes. Mas é importante fazer essa regularização, né? Quem estiver nessa condição, como deve proceder? Então, quem faltou no primeiro e segundo turno e na eleição municipal, é importante que venha ao cartório para regularizar mediante pagamento de multa ou apresentação de justificativa que eventualmente não tenha apresentado a tempo, e aí vai acarretar consequências com relação ao CPF, emissão de passaporte, vai haver restrições para esse eleitor. Caso ele chegue a esse ponto, daí tem que fazer um novo título, o que acontece? Então, se ele perder esse prazo, ele vai precisar comparecer ao cartório munido dos documentos para fazer um outro título, vai fazer uma revisão ou uma transferência, se for o caso, e aí tem que trazer o comprovante de residência, obrigatoriamente, o documento de identidade original com foto e pagar a multa, que dessa multa não tem como escapar. Agora, para quem precisa regularizar neste período, quais são os documentos? Agora, no momento, apenas o documento oficial com foto, o título de eleitor. E se tiver alguma justificativa, como, por exemplo, o eleitor que, por acaso, estivesse no exterior e ainda não veio no cartório apresentar o comprovante de que estava no exterior, ele já deve trazer a documentação necessária para justificar ao juiz essa ausência. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, se você está aí nesta situação, não deixe de comparecer ao cartório. O prazo, só lembrando que é até o dia 2 de maio. Janaína Moro para o Rio Claro Notícias. A Janaína corrigiu, não é no fim do mês não. Vai até maio, mas é preciso se apressar aí para não perder o prazo.
Você que está procurando emprego, fique atento, tem vagas no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Analista de tráfego, auxiliar de enfermagem, churrasqueiro, conferente, consultor de vendas, esteticista, jardineiro, limpador de vidros e marmorista. O posto de atendimento ao trabalhador fica na Avenida 3, número 536, no centro. Interessados precisam levar RG, CPF e carteira de trabalho com o número do PIS ativo. Hoje tem Eu Vi no Rio Claro Notícias, fotos, contribuição dos nossos telespectadores que mandaram para o nosso WhatsApp e vem lá do bairro Novo Wenzel. É um paciente que registrou as condições do teto da unidade de saúde do bairro. Dá uma olhada aqui. Nossa, manchas, né, de umidade, mofo aparentemente, infiltração que deve estar acontecendo no telhado da unidade, inclusive perto da iluminação, perto da parte elétrica, que é um risco. Elas acompanham também na parede essas infiltrações, então as condições ali não estão das melhores. Tratando-se de um ambiente de saúde, que pode acontecer, mas tratando-se de um ambiente de saúde, a situação é um pouco mais complicada, porque esse tipo de situação aqui, né, o que está acontecendo lá na unidade de saúde pode complicar algum caso, algum atendimento. Nós entramos em contato com a Prefeitura e em nota a Fundação de Saúde afirmou que, a partir de um levantamento feito pelo setor de manutenção em todas as unidades de saúde do município, um cronograma de reparos tem sido estabelecido. E esses reparos incluem aí a UBS do Novo Wenzel, estão no cronograma e deverão ser feitos nos próximos dias. Você pode participar do Eu Vi, mande suas fotos, os seus vídeos, questões boas da cidade também vale. Anote o número 994644958 ou pode ser também pela página da TV Claré no Facebook. E agora, orientação para os motoristas. A rodovia Washington Luiz está com obras na altura do quilômetro 167, no trecho que liga Rio Claro a Santa Gertrudes. A alça de acesso está bloqueada para serviço de micro-revestimento do asfalto e por causa disso aí, o trânsito apresenta lentidão desde a altura do quilômetro 172 no sentido capital. Atenção redobrada para o motorista então. De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, na altura da cidade de Corumbataí, também na rodovia Washington Luiz, tem mais obra desta aí de repercussão, de recuperação do asfalto, melhor dizendo. A faixa da direita está bloqueada e o condutor então deve utilizar a faixa da esquerda e redobrar a atenção com muito cuidado para não causar um acidente. Você viu aqui também no Rio Claro Notícias a manifestação contra a Previdência e nós informamos sobre a paralisação de algumas escolas estaduais na cidade. Uma assembleia realizada ontem pela APOESP decidiu pela retomada das atividades e programou uma outra paralisação ainda em março. A orientação do Sindicato dos Professores é que entre os dias 28 e 31, todas as escolas estaduais permaneçam sem aulas. Então, atenção pais, atenção alunos, que realmente essa paralisação deve acontecer e está programada. Vamos ver como é que fica o tempo então hoje com a Fernanda Maestro. Depois de uma passagem rápida de uma frente fria vinda do sul, o tempo voltou a ficar firme e ensolarado no estado inteiro. Toda esta área clara no mapa mostra o tempo aberto e sem nuvens, inclusive na nossa região. Vamos ver o céu de Rio Claro agora há pouco. Olha que dia bonito, limpo e muito quente também. Aqui as temperaturas no meio da tarde seguem altas, com sensação térmica ainda maior nos horários de pico, entre 2 e 5 horas. A máxima será de 31 graus. Mas o que chama a atenção é a mínima, que caiu bastante hoje, foi de 18 graus durante a madrugada. Mais calor ainda previsto para Santa Gertrudes. À tarde, os termômetros devem chegar aos 34 graus. E a variação é grande também, mínima de 20. Em Tirapina, clima mais agradável. Não chove e as temperaturas oscilam bastante. Máxima de 30 e mínima de 16 graus. A seguir, vamos falar sobre o consumo de gordura boa. É importante para o organismo também. Uma nutricionista dá as orientações. E também sobre o trabalho feito pelo Arquivo Público, em parceria com o Gabinete de Leitura,
para recuperar obras antigas. Agora, 12h53, a gente já volta. Falando um pouquinho de alimentação agora, saiba que gordura também é bom para o organismo, né? Isso aí já é um assunto que já vem sendo falado, inclusive aqui no Tintim por Tintim. Mas, enfim, o importante é saber dosar. E a nutricionista que nós convidamos para fazer um tour no mercado deu umas orientações bem legais. Quando falamos em gordura, qual o pensamento? Ah, ninguém quer, nenhuma mulher quer, né? Mas quando a gente fala que precisa comer a gordura, ainda é uma coisa que choca. Porque as pessoas acham que gordura é uma coisa sempre ruim. Sim, a gordura é importante para a gente. Todos os alimentos têm as suas funções, mas claro, desde que saibamos escolher os melhores para o bom funcionamento do organismo. Para conversar com a gente e dar todas essas dicas, a gente convidou a Mônica, que é nutricionista, a vir até um supermercado e nos orientar. Mônica, primeira pergunta, por que precisamos da gordura? Bom, é importante a gente salientar que a gordura, ela é realmente importante, assim como um outro nutriente, carboidrato, proteína, que ela desempenha vários papéis, várias funções importantes no nosso organismo, principalmente atuando no sistema endócrino, na regulação hormonal e também na absorção de vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. Tem a gordura boa e a gordura ruim, explica pra gente isso. Isso. Na verdade, é considerada a gordura ruim a gordura saturada e gordura boa a gordura insaturada. Mas na verdade a gente não pode considerar boa e ruim, porque as duas são importantes e desempenham papéis essenciais do nosso organismo. Então o que a gente tem que levar sempre em consideração é a quantidade ingerida. Assim como os outros nutrientes, carboidrato, proteína, o excesso ele é prejudicial à saúde. Falando em gordura, que tipo de produto a gente pode utilizar aqui? A recomendação é que de 25% a 35% da dieta venha de gordura saturada. Então, se a gente for pensar uma pessoa que consuma em média 2.000 quilocalorias, 700 calorias até 700 calorias tem que vir da dieta da forma de gordura. Então, só que desses 25% a 35%, 10% tem que ser da gordura saturada. Então, não tem como a gente abolir e falar não pode usar, não pode consumir por causa desse papel essencial. Mostra pra gente aqui o que teria. Tem um exemplo de gordura saturada que seria a manteiga, e ainda nesse caso é a manteiga de ghee, que seria uma manteiga, ela provém da manteiga, passa por uma técnica de aquecimento, de coação e é na verdade um óleo purificado da manteiga. Como que ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada da mesma forma da manteiga, como pão, torradas, até mesmo para cozinhar. Bom, já que a profissional citou a manteiga, vamos saber a diferença. A manteiga ela é considerada mais saudável do que a margarina. Porque a manteiga, na verdade, ela contém gordura trans, mas essa gordura trans, ela vem de um processo natural, que na verdade é a fermentação bacteriana em ruminantes. Já a margarina, ela também contém gordura trans, mas vem de um processo industrial, que é a hidrogenação de óleos vegetais. Por isso que a manteiga é mais saudável que a margarina. Bom, a gente parou agora nesse setor porque a Mônica vai orientar também que tipo de produto aqui dos congelados que devem fazer parte da nossa alimentação. Mônica, o que a gente tem aqui? Aqui a gente pode ver o salmão, que assim como o atum e a sardinha, também são fontes de gordura insaturada, que deve estar naquele percentual de 25% da dieta na alimentação diária. Então esses são os peixes mais indicados aí? Isso, o salmão, atum e a sardinha, que são considerados peixes gordos. Esses são muitos alimentos que estão liberados. E essas aqui? São bem-vindas, mas controle a quantidade. Aqui tem a opção de castanha do caju, castanha de pará e amêndoas. Só que a gente sempre tem que ficar atento para não exceder a recomendação. Seria em torno mais ou menos de 3 castanhas por dia é a recomendação. Uma matéria muito apropriada para o horário, né? Já dá fome em todo mundo. Olha, vamos falar um pouquinho de um trabalho feito pelo Arquivo Público em parceria com o Gabinete de Leitura para a recuperação de obras antigas que remetem até a história política do município. Dá trabalho, mas vale a pena. As páginas amarelas denunciam a ação do tempo. Livros, atas, jornais, documentos que revelam a história de Rio Claro, de épocas onde casarões dominavam a paisagem e muitos desses registros eram feitos à mão.
E para manter um pedacinho da memória viva, é preciso um lugar especial como este. O Gabinete de Leitura da cidade possui um dos acervos mais antigos da região. Edições publicadas no século XIX e início do século XX em países como França, Espanha e Portugal. Por ser um acervo com tantas obras peculiares e raras, esses livros são enviados ao arquivo público para serem recuperados. Os assuntos são os mais variados, como poesia, romances e leis da época. E por conta do tempo de manuseio, acabam danificados, o que prejudica a vida útil dos documentos. Essa edição, por exemplo, é datada de 1816, uma das mais antigas do local. O trabalho de higienização é feito folha por folha, não é por conta que esse trabalho não foi feito anteriormente, então é folha por folha, e aí a gente vai vendo se não tem traça, se a página não está dobrada. Através desse laboratório aqui de pequenos reparos, os documentos são reconstituídos, né? É uma forma da gente possibilitar o acesso a esse tipo de informação que faz parte da história da memória da cidade. Além do cuidado com cada volume, essa equipe tem que ficar atenta na hora de manusear cada obra, já que antigamente as pessoas jogavam veneno para manter os livros longe dos insetos. Mas no século XIV, esse método era uma maneira de manter as pessoas longe do conhecimento. Um trabalho minucioso e cheio de cuidados, para que os documentos, fotos, como o da fundação da Banda dos Ferroviários e até desenhos, como este, de Plínio Salgado, sejam conservados. Esses documentos que são transferidos aqui para a divisão nem sempre estão num estado mais adequado para ser manuseado, né? Porque vem de um lugar onde apresenta umidade, onde o material é exposto, ele está sujo. Então nós limpamos, higienizamos o documento para poder trabalhar com ele, para poder dar o acesso, né, ao documento. E nessa turma toda tem uma figura muito especial. O seu Percy, que é ex-funcionário do Arquivo Público e hoje, mesmo aposentado, é um colaborador e ajuda a transcrever livros e atas da Câmara Municipal feitos à mão e contam sobre o progresso de Rio Claro no século XVIII. Na história de Rio Claro é muita coisa, mas da história legislativa eu tenho a veleidade de dizer que eu conheço mais do que ninguém, porque eu li ata por ata, fiz a transcrição e eu tenho uma boa memória, então eu sei tudo o que aconteceu. Se você me perguntar qualquer coisa, eu sou capaz de dizer. Rio Claro Notícias, primeira edição desta quinta-feira fica por aqui. Samir Palma já posicionado para o jogo rápido que vai começar daqui a pouquinho. Tem segunda edição, 10 da noite, eu volto ao vivo amanhã contando com você. Até lá!